Estamos aqui então, como nós falamos, finalizando a segunda etapa de esterco. Já houve a primeira, já molhamos a etapa e agora para finalizar, fechamos aqui então. Essa será, como nós falamos, a última camada de esterco nossa. Vamos fazer então aqui essa abertura agora, facilitar o processo de umedecimento. Ele está com em torno de 50 centímetros. Quando há essa parte aqui, nós podemos então sempre nos planejar para retirar esse excesso. Já podemos fazer a base do outro, aumentar a questão da base do outro, para deixar nesse formato retangular. E aqui já estamos basicamente finalizando, tá? Basicamente aqui na penúltima etapa. Como nós falamos, nós não vamos fazer um composto muito alto, tá com 50 centímetros. Então vamos só equilibrar, fazer mais uma molhação e fazer uma cobertura por ele. Estamos finalizando aqui então a questão do preparo do composto, as camadas. Então, como falamos para vocês, fizemos ele de forma comprida, organizamos, montamos uma camada de material grosso, camada de esterco, uma camada de material mais fino, outra camada de esterco, uma camada mais fina de folhas e outra camada de esterco por cima. E aqui a gente já está quase finalizando. Vamos fazer aqui nossa questão, a última questão de umedecer a questão do solo, para deixar e propagar a questão de micronutrientes. E a propagação e a mineralização dos nutrientes aqui existentes na questão da compostagem. A gente percebe então aqui a questão das camadas, ela vai se formando aos poucos. E para finalizar, vamos estar aqui para finalizar, vamos estar utilizando um material para fazer a sombra. Se você já faz ele debaixo de uma sombra e tem esse material, é essa última camada. Então a gente começa com material mais grosso, vamos jogar uma camada de palha por cima, ou palha de coqueiro, ou até mesmo sombrite. Caso você queira fazer para dar uma proteção, para melhorar a questão do solo, facilita bastante. Se você já trabalha com esse material debaixo das árvores, ele mesmo entra no processo de mineralização. Não há necessidade de fazer essa última camada. Agora, essa última camada para ambientes onde está o sol extremo, abaixo do sol, ela é interessantíssima justamente para mineralizar e para evitar justamente o que? A incidência de sol tão forte nessa aqui e secar a água tão rapidamente. Então a gente vai fazer a cobertura com palhada, né? Ou capim, você pode também estar fazendo, usando capins, podemos estar pegando galha de árvores, as galhas das árvores. Então as galhas das árvores que você cortou, fez a poda nas árvores, eu posso colocando aqui para justamente quebrar essa umidade, quebrar essa insolação que bate aqui diretamente, incide diretamente ao composto. Então quanto mais protegido do sol ele tiver, ou debaixo das sombras, ou até mesmo você cobrindo com a palhada aqui justamente para evitar essa incidência de sol diretamente na propagação, onde tem a propagação de micro-organismos, melhor. Então eu vou criar um clima agradável aqui justamente para o desenvolvimento desses micro-organismos do solo. Então vamos utilizar as palhadas aqui. Aqui estamos usando capim, restos de capim. Um capim tem que ser um material mais pesado para evitar justamente o que nós chamamos de vento, né? A questão de aberta ao vento. Então aqui, ó, essa camada de capim é a última camada que está sendo feita. Protegemos assim então a compostagem da incidência direta do sol. A incidência direta do sol. Essa camada aqui ela é importantíssima para manter a temperatura e manter o funcionamento dos micro-organismos. Vai haver o aumento da temperatura
de dentro para fora, sim, mas a proteção aqui evita justamente essa insolação. Então, nesse caso, quem está fazendo essa camada de proteção desse material mais seco, pensando nisso. Finalizamos assim, então, nossa pilha de composto. E agora, vamos molhar isso aqui para deixar ele bem úmido. Finalizamos então aqui o nosso composto e a gente vai perceber que através desse processo, ele está um processo úmido, a palha é seca, protegendo a questão da insolação do sol, a umidade, toda a questão da umidade vai ficar aqui entre o processo de micro-organismos. Percebemos então que vai haver sempre uma fermentação e toda vez que há uma fermentação, isso vai elevar a temperatura. Por lógica, essa elevação de temperatura já faz a degradação, sim, do composto e automaticamente do material vivo e vegetal que está aqui nessa pilha. Só que se a gente deixar esquentar demais, chega a certo tempo que esse processo também acaba não se equilibrando. Então nós temos que fazer o seguinte, fazer alguns testes. Nós fazemos a pilha, molhamos, deixamos refrescar um pouquinho, depois nós vamos molhar novamente. Então a gente vai estar fazendo esse processo de molhar, basicamente mantendo a umidade. Quanto mais úmido ele se mantém, melhor ele vai se manter durante um período e mais desenvolvimento de micro-organismos, mais mineralização dos nutrientes vão ocorrer nessa pilha. Uma técnica fácil de ser utilizada é a técnica da haste de ferro. A técnica da haste de ferro consiste justamente no seguinte: pega-se essa haste de ferro e faz isso. Coloca ela aqui dentro do composto. Pode ser uma haste de ferro grande dessa ou pequenas. O importante, para que serve essa haste de ferro? Ela vai basicamente equilibrar, para eu saber como é que está a situação interna desse composto. Esse composto aqui dentro, se ele elevar demais a temperatura, se eu perceber que ele está elevando demais a temperatura, eu estou condicionando ele então a atrasar a minha fermentação. O ideal é que ele mantenha-se na temperatura de 80, 60, 80 graus aqui dentro para melhorar o desenvolvimento de micro-organismos. Mas se eu perceber que está passando disso, ou seja, que está muito quente, fermentou muito, o calor está intenso aqui dentro, vai prejudicar o desenvolvimento de micro-organismos que mineralizam o solo. Observe então que essa questão da haste de ferro ou o pedaço de ferro ser colocado aqui é uma forma de monitorar a temperatura. Toda vez que essa temperatura aumentar demais, eu tenho que abrir a pilha. Como funciona isso? Como eu sei que está esquentando demais? O ferro vai estar aqui dentro, internamente. Sempre quando chegar no procedimento, eu puxo ele e toco ao fundo. Se você perceber que essa ponta aqui está na temperatura agradável, está mais quente um pouquinho, morno, essa ponta de ferro está morno, a gente percebe então que está ocorrendo sim a fermentação e uma fermentação desejável. Se essa haste de ferro estiver colocada aqui dentro, a questão da haste de ferro ela é importante então para você monitorar a temperatura. Se nós percebermos então que está esquentando muito, que está um calor, que está percebendo aqui, que se você analisar que o processo aqui está muito quente através da temperatura do vergalhão aqui, vamos colocar ele aqui dentro, deixar ele aqui por um período aí de mais ou menos uns 2 a 3 minutos. Depois de 2 a 3 minutos, puxarmos e percebermos que aqui no fundo, na ponta dele, está muito quente, indica que está na hora de você fazer a abertura desse material. Por que abrir esse material? Para oxigenar. Oxigenar melhora a temperatura, para geralmente manter essa fermentação e manter a degradação dos micro-organismos e também da matéria viva daqui de dentro. A matéria viva, a matéria composto vegetal aqui dentro. Então, internamente, a questão da haste de ferro ela é importantíssima para que você sempre tenha isso monitorado. Coloquei, percebeu, a temperatura está normal, equilibrou a temperatura, beleza, continua. Você pode fazer, revirar um pouquinho até conseguir, até equilibrar e até degradar completamente a questão da matéria aqui existente. Se eu peguei, levantei, molhei, ficou quente, ou seja, está percebendo que há uma elevação de temperatura muito grande nas hastes de ferro,
retira, revira esse composto, oxigena esse material, melhora todo esse material, joga água novamente para ver a fermentação. Então, geralmente, isso vai ocorrer e a gente deve revirar por um procedimento básico, e aqui retorna também aquele caso de utilizar, alguns outros utilizam canos de PVC para evitar de estar revirando, coloca ele aqui dentro para melhorar a questão da oxigenação, mas mesmo assim, nós podemos utilizar esse material e a gente vai ter que revirar isso aqui basicamente de 2 em 2 dias. De 2 em 2 dias a gente vai ter que revirar esse material, abrir um pouquinho ele, depois refazer para que haja oxigenação. É um padrão, mas assim, o ideal mesmo é sempre utilizar e sempre ter essas artes de ferro indicando a questão da temperatura. Aqui na EFA de Caculé e nas EFAs, como ocorre, dentro da instituição tem como atividade de produção de agricultura e até mesmo manutenção para canteiro e atividades práticas a serem reutilizadas e utilizadas nas propriedades. Aqui na EFA tem a produção de composto e como vocês estão percebendo aqui, até pelo tamanho da estrutura, pela disponibilidade dos alunos, como é uma atividade conjunta dos alunos, aqui faz-se grandes pilhas de composto. Aproveitando o quê? Aqui aproveita-se o material, todo o material de limpeza, é uma área muito grande, aproveita-se também folhas, cercas vivas que tinha aqui ao redor, todo esse material, então ele é condicionado, preparado aqui, uma pilha que vai ser utilizada aqui ao longo do ano. Então a gente percebe aqui que é uma pilha de aproximadamente, bota aí, 10 metros, a altura está em torno de mais ou menos 80 centímetros, então é uma pilha que foi colocada aqui, se a gente for analisar aqui, está uma quantidade enorme de adubo, então a gente tem aqui o adubo em quantidade e qualidade. Então aqui é um trabalho que é bem feito, e aqui como vocês já perceberam, né, apesar dos problemas dessa época de pandemia, mas mesmo assim é uma pilha que está sendo feita. Vamos fazer algumas atividades para mostrar para vocês como está essa formação aqui dentro. Ela já está aqui, embora esse problema de pandemia desde o início do ano, então aqui está chegando. Se fosse por uma lógica e não tivéssemos nesse período de pandemia, nós estaríamos com esse material já em decomposição, utilizado em hortas e utilizado aqui ao redor dos canteiros e também dos pomares. E nesse caso aqui nós temos essa pilha e feito com o mesmo procedimento lá. Qual a diferença daquele que nós fizemos inicialmente para esse? Lá nós fizemos em pequena escala, onde o agricultor pode fazer. Aqui é feito por uma quantidade de mão de obra maior, os alunos interagindo, trabalhando com esse material. Mas vocês percebem que é a mesma situação. Uma pilha enorme, várias camadas entre esterco e matéria vegetal. Esse material vai ser colocado, revirado. Ele ainda não foi revirado mediante esse problema que nós já citamos aqui, mas ele vai ser revirado e após revirado, torna-se revirado novamente, cessado e levado ao pomar e às hortaliças. Aqui agora vamos fazer uma atividade, mostrar para vocês como está aqui justamente esse processo de decomposição, como ocorre, o que está ocorrendo aqui dentro, para você perceber o que mudou, desde quando nós colocamos inicialmente a parte vegetal, até agora nesse processo já mineralizado, que pode ser utilizado nas propriedades. Nesse caso aqui, nós reviramos uma parte justamente para mostrar para vocês o procedimento que está sendo feito, o quanto já se decompôs quando compararmos, por exemplo, essa parte seca, dura, a parte final, a parte inicial, ou seja, a parte úmida que está sendo feito aqui, e também a parte em degradação. Observe que esse material aqui ele é totalmente degradado. Ele já está entrando no processo de degradação, então como nós já explicamos para vocês, mesmo com não removendo ele tanto, com essa parte aqui, há uma cobertura, há uma degradação do solo, uma mineralização de nutrientes, justamente para ficar disponível às plantas. Então a gente sai de um procedimento desse, já inicial, a um procedimento desse aqui final. Percebemos então aqui que ele já está em processo, ó, material totalmente já se desmanchando na mão, totalmente apodrecido. Esse material então, ele vai ser removido, assim quando os alunos retornarem aqui às atividades. Esse material, logo após, ele vai ser cessado, colocado, separado a parte mais grossa, a parte mais fina. A parte mais grossa, que fica aqui, que não entrou no processo de decomposição, fica de base para para o próximo composto. Então essa reutilização de materiais e essa utilização na parte sustentável facilita muito bem isso aqui na propriedade. Observemos então que talvez aqui estejam os riscos.
Alguns agricultores e até mesmo pessoas, quando nós falamos em fazer esse monte de terra, amontoado de matéria verde, amontoado de matéria seca, para depois remover e colocar esterco aqui, alguns agricultores que já fizeram esse material e que fizeram essa pilha de material nas casas, questionaram justamente a existência e também a propagação de insetos. Ah, mas tem muita barata, ah, mas apareceu escorpião, ah, mas apareceu a questão de outros insetos que estão aparecendo, grilos, tal. Gente, a gente está trabalhando com ser vivo. Você está criando uma floresta, você está criando um ambiente, um lugar. Então aqui eu estou concentrando para que o ser vivo degrade, promulgue isso aqui cada vez mais. Degrade isso aqui cada vez mais rápido, aproveite cada vez mais matéria orgânica. Quanto mais seres vivos eu tiver aqui dentro, degradando, consumindo, atrapalhando, mexendo com esse processo, degradando, melhorando esse material, mineralizando, melhor vai ser esse composto. Então por isso que nós indicamos sempre fazer isso aqui distante um pouco da casa. Afinal, alguns insetos, como nós citamos aqui, e também mesmo aranha e escorpiões, pode aparecer, porque afinal aqui a gente está tendo um ambiente próspero à vida, né, de insetos. Então o ideal é que nós mantenhamos isso aqui longe um pouquinho das propriedades e próximo principalmente do que das hortas, para aproveitar esse material e esse material cada vez mais ser melhor aproveitado, mineralizado o mais rápido possível. Quanto mais vida tiver aqui de insetos, pequenos animais, micro-organismos, quanto mais rápido for aqui, melhor a utilização. Isso aqui vai gerar ainda mais vida, ainda mais nutrientes nessa questão do ciclo de nutrientes. Errei aqui. Quanto mais vida tiver aqui, quanto mais micro-organismos estiver se desenvolvendo aqui, então isso vai facilitar principalmente a disponibilidade de nutrientes às plantas. É assim que funciona. É você trabalhar com modo sustentável, aproveitar todo o material orgânico da sua propriedade para fazer justamente pilhas de adubo, surgindo justamente dos adubos químicos que custam caro e muitas das vezes prejudicam a estrutura do solo. Após as outras etapas de formação, montagem, a questão das etapas, toda utilização do uso, molhar material para se decompor, depois revirar e fazer esse revirar mais ou menos como nós estamos de semana em semana, constatar a temperatura, todo aquele procedimento que foi feito, aquela parte anterior, ele vai chegar a esse ponto aqui. Esse ponto aqui, como se vocês for analisar, não é uma terra comum. Esse aqui é um material já decomposto, ou como nós falamos, um material mineralizado. Observemos então que, se você analisar, ele tem uma característica específica. Parece o que nós chamamos de, se fosse colocar aqui, um solo de curral. Mas na verdade esse material é um material mineralizado. Todo ele então dispõe de elementos. Os elementos aqui disponíveis estão muito mais fáceis a ser dissolvidos pela planta e pelo solo. Então esse material aqui é um material já decomposto, feito e passando por todas aquelas etapas anteriores. Observemos aqui que ainda existem resíduos do material que nós colocamos mais grosso, alguns resíduos de casca de ovo, como nós falamos aquela hora anteriormente, alguns outros resíduos de frutas que já está apodrecido. Percebemos então que é um material bem fácil de ser degradado. Então nesse caso aqui, se observarmos, esse material ele está todo disponível à questão da planta. Observemos aqui, se for por uma lógica, nós melhoramos a quantidade. Todo aquele material que estava disponível em esterco, apenas esterco e madeira, nós estamos melhorando ele, deixando ele bem mais disponível à utilidade da planta e ao mesmo tempo melhorando justamente essa função dos nutrientes, a disponibilidade de nutrientes às plantas. Os micro-organismos que aqui estavam naquele procedimento lá anteriormente e nesse aqui, todos eles já entraram em equilíbrio. Então muitas das vezes um micro-organismo que provocava doença, ele já foi neutralizado pelo seu predador natural, pelo mesmo micro-organismo que combate ele. Então observemos que a gente está aqui em equilíbrio. O solo disponibiliza nutrientes, as doenças estão controladas por eles mesmos, pelos inimigos naturais. Então tudo isso aqui está em equilíbrio, é um material então mineralizado. Qual a facilidade que tem de fazer aqui agora? Aproveitar esse material. Mesmo assim, ele ainda está, se analisarmos, ainda com algum material mais grosso, mais grosseiro. Então nós fazemos aquela primeira limpeza lá, como nós falamos, os galhos mais grossos são tirados lá, né, naquela parte, ou até mesmo separados para o próximo composto. Esse outro material,
que entrou em material de putrefação, todo esse material que foi utilizado e mineralizado, a gente percebe então que ele vai ser disponível e colocado junto às plantas. Aqui nós estamos numa ruma e para ficar ainda melhor esse material, o ideal é que esse se transforme. Eu posso levar esse material desse jeito para as hortas, sim, mas o ideal é que eu ainda faça ainda uma outra limpeza, ou ainda cessar ele para que ele ainda fique bem mais disponível ainda para as plantas, para assim fazer a questão de adubação de cobertura e também fazer os outros tipos de adubação. Então aqui a gente vai mostrar como é feita a adubação nas hortaliças e também na questão das frutíferas, dos pomares. Observemos que aqui é uma pilha grande, como vocês perceberam, nós falamos. Estamos aqui na EFA, é uma atividade feita pelos alunos. Na agricultura familiar, isso torna-se viável? Sim, desde que você mobilize, aproveite bastante a questão de estercos, faça essas rumas, faça a limpeza do curral regularmente, depois aproveite todo o material de limpeza das suas áreas, junte toda aquela matéria seca, toda aquela questão que a gente fala das plantas indicadoras, faça-se esse material para deixar esse material disponível. Na EFA, aqui eles seguem essa programação. Esse material, mediante a questão, foi feito no ano passado, então ia ser utilizado esse ano, só não foi utilizado mediante o processo, como nós já passamos aqui agora, que é da parte da pandemia. Aquele outro material lá, ele entra naquele processo de putrefação, vai ser utilizado o ano que vem, então já tem essa programação na utilização dos adubos. Então isso aqui é um planejamento familiar também. É você ter esse adubo de forma sustentável em relação à compra de adubos que muitas das vezes você não sabe nem a proveniência, e muitas das vezes é um adubo que vai prejudicar o solo. Nesse aqui eu estou levando micro-organismos benéficos ao solo, uma planta totalmente em equilíbrio e disponibilizando nutrientes do jeito certo que a planta precisa, de forma sustentável. Como vocês perceberam, após aquelas etapas e após esse material, chegou basicamente a parte final. Nós temos então um material que já foi aqui decomposto, cessado, peneirado. É esse material que vai para a hortaliça e para a utilização dos canteiros. Esse material, quando nós peneiramos, nós separamos aqui então duas partes. Separamos um material que vai ser utilizado e esse material, como ele já está no processo de putrefação, já passou por aquele processo, todo esse material aqui já está também num processo bem avançado de decomposição, selecionamos esse para retornar os compostos. Então aqui nós temos um material que vai para a horta, separamos então essa etapa, o material que vai para a horta, disponibilizando nutrientes, em equilíbrio com a questão de micro-organismos, e esse material vai voltar para o composto. Então essa separação é feita tanto na parte inicial, como também aqui na parte final, sempre analisando e esperando esse material aqui para ser utilizado na agricultura. Percebemos então, vamos demonstrar ali como é feita a adubação dos canteiros e também como é feita a produção de hortaliça. É assim que nós utilizamos e transformamos a nossa propriedade ainda mais sustentável nos princípios agroecológicos. Aqui, no canteiro de produção de hortaliças da Escola Família Agrícola, a gente está percebendo que ainda numa situação atípica, como nós falamos, por um problema nessa questão de pandemia, mesmo assim o desenvolvimento do solo, e aqui é uma área que foi utilizada durante muito e muito tempo, principalmente na questão dos alunos. A Escola Família Agrícola tem aproximadamente de uso desse solo aqui, em torno de mais ou menos 30 anos na produção de hortaliças. Observemos então que esse composto, geralmente ele é condicionado, todo esse material na questão de plantio aqui, ele é condicionado ao uso de composto. Tanto na questão de preparo dos solos, onde mistura-se esse material, são jogadas camadas e homogeneizadas no solo, levando esse mineral e esse material ao solo, como também é utilizado em adubação de cobertura.
Aqui, na Escola Família Agrícola, onde os alunos já usam esse material é colocado ao solo. Então a gente percebe que é um material que vem aqui do carrinho e os alunos vão utilizar essas áreas na questão do sistema de produção. Observemos então que é um solo já muito utilizado, mas também a gente percebe que com o enriquecimento desse material, com a questão do uso de compostagem em todo esse solo, o revolvimento, a homogeneização desse material, nós percebemos então que é um solo que você vai ter culturas aqui durante longos períodos. Aí retornemos. Para quê? Qual a vantagem que tem do composto comparado então com a questão do esterco? O composto é um material que já vem preparado para ser utilizado em questão de hortaliças. Ele não vai correr o risco, por exemplo, de queimar as hortaliças, como ocorre na questão do esterco. O composto é um material que já passou por um processo de fermentação, já entrou em contato com algumas outras doenças que provocariam podridão nas raízes. Na questão disso aqui não vai ocorrer. Então o esterco ele já entra naquele processo de procedimento, desenvolvimento de micro-organismos. Isso vai levar a algumas doenças também, provocando tombamento. O composto, como ele já passou por esse processo, já morreu muitas sementes ali na questão de fermentação. A semente já desenvolveu, entrou em contato com a água. Todo o material já está mineralizado. Nesse procedimento, então, não vamos correr o risco de ter o que nós chamamos de crescimento, né? Ou quando nós falamos assim, estiolamento, ou como alguns pessoal aqui da região fala, viçar demais. Muitas das vezes nós colocamos um esterco que é muito forte, a planta viça demais. O que é isso? Tem um crescimento muito grande, muito mesmo, e ela não vai produzir justamente o que temos uma necessidade dela, que é o caso que ocorre muitas vezes no tomate e feijão. Viça demais, tem muita folha, tem um crescimento muito bonito, só que atrapalha na questão de frutificação e de manter os frutos. Não temos tantas vagens. Nesse caso, por exemplo, o composto ele entra como um componente, como já entrou num processo de degradação. O fósforo está mais disponível, a questão de potássio também está mais disponível. Houve como nós colocamos ali cálcio, houve como nós colocamos cinza, houve como nós colocamos a casca de ovo, isso endurece. Então, tudo isso melhora o desenvolvimento da planta. Nesse caso, então, a gente tem um solo onde vai ser utilizado o composto. Esse composto, na questão do tomate, na questão de frutíferas, tem um rendimento muito melhor comparado ao esterco, como nós falamos do esterco verde, ou seja, sem curtir. Então esse material, e principalmente nessas hortaliças aqui, vai ter um grande efeito. No preparo do solo, então, ele é feito, colocando, esparramando ele por todo o solo. A gente vai fazer uma média aqui de aproximadamente, como vocês estão percebendo, os canteiros estão em torno de 10 metros por um. Um carrinho desse aqui, facilmente eu posso colocar ele em até 3 metros. Observemos então que nós ganhamos então em torno de qualidade e quantidade. Se eu estivesse trabalhando com um carrinho comum de esterco para ainda curtir, eu poderia colocar isso aqui no máximo estourado 1,5 m, 2. Então eu ia colocar aqui um carrinho para 1,5 m de canteiro. Com o composto, como a gente já está trabalhando com essa terra já mineralizada, eu posso utilizar em até 3, de 2 a 3 metros. Então perceba que eu estou ganhando em quantidade e qualidade. Tudo isso vai facilitar o desenvolvimento das hortaliças utilizando a questão da compostagem. O composto, quando nós já vimos, nós vamos lançar ele ao solo e essa questão vai mineralizar, ou seja, vamos aproveitando esse espaço para botar esse composto junto ao solo. Nesse caso, vamos estar utilizando aqui, fazendo as medidas, como vocês estão percebendo, vamos estar pegando esse material aqui e incorporando ele ao solo. Um carrinho desse, como nós falamos de 50 a 60 litros, 50 litros, que é a média dele, dá para fazer aí facilmente em até 3 metros de canteiro. Recomendamos, como é um material que está mineralizado, caso haja necessidade, nós vamos estar fazendo esse material Como vocês viram o procedimento, foi homogeneizado o solo foi, primeiro ele estava fofo, nós movemos ele e depois homogeneizamos o solo. Esse material aqui então, ele vai estar disponível à planta e aqui vai haver o crescimento. Quando houver o crescimento,
já houve o nascimento, não houve a questão das podridões, nós vamos fazer então a adubação de cobertura com o composto. Como nós falamos aqui anteriormente, o composto aqui na EFA ele é utilizado da seguinte forma: se coloca ele, faz a mistura, né, homogeneiza, prepara-se o solo. Depois de preparado o solo, se faz a homogeneização ao solo, como nós vimos lá na etapa anterior, e você faz isso durante todo esse percurso. Aqui mesmo temos 10 metros, 10 a 12 metros de canteiro por um. Então, nesse caso aqui, vão estar utilizando a média de 3 a 4 carrinhos. Isso a depender da situação das plantas. A gente tem a base aqui de mais ou menos de 2 a 3. Mas se você quiser colocar um pouquinho mais, ao invés de utilizar um pouquinho mais, ou algumas culturas que a gente vai estar um tempo mais longo, que é o caso de alho, que é o caso de outras culturas mais rápidas, você pode até colocar, reduzir então de 2 metros. Mas se você está utilizando culturas rápidas, como é o caso de alface e outras folhosas, aí eu posso reduzir esse aqui no período de um curto mais tempo. Observemos então que quando nós colocamos um padrão de utilizar um carrinho para 3 metros ou um carrinho para 2 metros, é uma tendência técnica que nós podemos utilizar. Isso vai depender do solo, da utilização do solo. A configuração aqui do solo também já tem material mineralizado durante muito tempo. Se você estiver iniciando lá, vocês podem chegar facilmente um carrinho em torno de 2 metros para facilitar e iniciar. E depois disso vai promovendo esse desenvolvimento. Aqui nós podemos fazer todo o canteiro, como nós falamos, não tem a necessidade de colocar e deixar curtir. O composto já foi curtido, já tem esse material, já foi fermentado, então eu já posso fazer o plantio automaticamente, diretamente, logo após a homogeneização do solo. Então aqui eu posso fazer facilmente, como a gente está percebendo nos outros canteiros aqui. E para culturas como essas, nós já temos aqui, já foi utilizado, já foi mexido, já foi limpado, nós também podemos utilizar o composto como cobertura. O que é cobertura? Muito se usa adubos químicos na cobertura, né? Quando a gente fala adubação de cobertura, é colocar adubação de fundação, já misturando por aqui, e nós podemos também colocar composto no meio, ó, no meio das ruas. Então fazer um material bem enruadinho e botar esse material aqui no meio da rua. Que efeito esse material tem no meio das ruas? Esse material, como ele já está mineralizado, os nutrientes ficam mais disponíveis às plantas. Nesse caso, então, eu posso facilmente melhorar a minha adubação, melhorar a estrutura do solo com esse material feito aqui em cobertura. Então, um balde desse aqui vai dar para fazer um mundo, ó. É só chegar, dividir direitinho. O canteiro está aqui, foi plantado ruado, já pensando nisso. Após disso, eu faço, ó, com a mão, um punhado desse, ó, adubação de cobertura. Vou colocando ele aqui para ele mineralizando e dispondo, né, disponibilizando nutrientes aqui e também melhorando a estrutura da planta. Então eu perceba que eu posso utilizar isso aqui com uma cobertura, de 30 em 30 dias eu posso fazer a cobertura com esse material. Alface, não há necessidade. Tomate, eu posso fazer até de 15 em 15 dias para o quê? Melhorar a estrutura do tomate, melhorar, incorporar mais nutrientes ao tomate, também melhorar a carga do tomate, como se fala. Assim, nesse caso, o composto é uma alternativa muito boa a ser utilizada em hortaliças. Melhora muito a produção, segura a produção e também não há o desenvolvimento, não há o perigo, por exemplo, de provocar a queda de frutos. Na verdade, o composto ele tem esse material. Utiliza-se ele na fundação, homogeneizando no solo, e também pode ser utilizado em cobertura, como fizemos aqui agora. Nas frutíferas, o composto também vai facilitar justamente isso, essa estrutura, melhorar também a questão da produção de frutas. Afinal, nós estamos trabalhando com esse material aqui, com hortaliça, nós percebemos que a questão dos frutos tem a tendência de viçar. E outro grande problema, quando nós trazemos para cá, também é a estrutura das plantas. Uma planta como essa, na questão de uma frutífera como essa, e nós temos a utilização de produção de frutos em 2, 3, 4, 5, 6 anos consecutivos, é necessário fazermos adubação. E aí nós cometemos sempre o erro de querer colocar adubo o mais próximo possível do pé da planta. A tendência, na verdade, o que se fala é tentar colocar o composto em torno de mais ou menos um balde desse, ou até mais,
a depender da estrutura da planta, da frutificação que a planta tem, nós colocarmos um balde desse por planta, ou até mais. Nesse caso aqui, por exemplo, nós percebemos então que o procedimento que é feito. Cavamos ela aqui na copa, em direção à copa, não fazemos o uso do adubo aqui, e sim aqui. Fazemos a cava, como já foi feito pelos alunos e pelos monitores aqui, e o procedimento é jogar o balde com esse material ao redor nessa projeção da capa. Observamos então que isso aqui deve ser também homogeneizado para facilitar a estrutura da planta, e isso aqui só vai ter reação a partir de chuva, ou com chuva ou através do processo de irrigação de microaspersão. Observemos então que isso aqui é fundamental, colocar o adubo aonde a copa está, mas também onde se joga água. Nesse caso então aqui a utilização de composto nesse material melhora a questão de frutos, melhora a estrutura de flores, se vocês forem analisar, está entrando no processo de florescimento, melhora a estrutura dos frutos, melhora a questão da casca, melhora a questão do gosto. Tudo isso é provocado com o uso do composto. A utilização de composto na agricultura familiar ela é de fundamental importância. Preza-se a sustentabilidade de um meio. Prezemos então a sustentabilidade, o que isso pode provocar aqui em minha comunidade, o aproveitamento do máximo possível dos meus recursos. Dessa forma, as adubações devem ser controladas, indicadas e principalmente serem parceladas, mas também constantes. Melhora a estrutura da minha propriedade, vou melhorar a estrutura das minhas plantas, tudo isso tem uma importância enorme ao agricultor e à agricultura familiar. Nesse caso, só temos a agradecer por mais esse vídeo. Nesse caso, só temos a agradecer a vocês e indicar, afinal, somos a agricultura familiar e devemos aproveitar ainda mais nossos recursos, produzir então com consciência e ao mesmo tempo com essa visão agroecológica, pensando na agricultura, pensando nos nossos futuros, pensando na agricultura e pensando no futuro da nossa propriedade e também dos nossos filhos. Muito obrigado. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.